Sejam bem-vindos a esta segunda sessão, a esta página Filosofia e Vida com o Padre Romão. Na verdade, no primeiro vídeo, na primeira sessão, falamos exatamente, fizemos um convite desta ciência filosófica, a entrega massiva, e tínhamos deixado a promessa da definição da filosofia. E é exatamente sobre esta temática que vamos abordar neste momento, neste vídeo, o problema da definição da filosofia. Entendemos nós que o ponto lógico por onde começar o estudo da filosofia é exatamente pela sua definição, a definição desta disciplina. No caso de outras disciplinas, quero já adiantar, definir a natureza da matéria é usualmente a coisa mais fácil, livre de se fazer. Tal não é o caso da filosofia, pois a filosofia é uma disciplina muito mais complexa, tem muitas controvérsias, enfim. Alguns filósofos têm mesmo argumentado que a questão filosófica central e mais fundamental é a própria natureza da filosofia. As definições e exposições de filosofia divergem radicalmente, isto é, de filósofo para filósofo, de correntes filosóficas para corrente filosófica. Enfim, com frequência, um grupo de filósofos pensa que outro grupo está seriamente enganado, ok? Quanto à tarefa da filosofia, alguns dizem que a filosofia é a rainha das ciências, a ciência mais geral e universal em comparação com as ciências específicas, tais como a física ou a biologia, para citarmos apenas algumas. Outros negam que a filosofia seja sequer uma ciência. Uns têm argumentado que a filosofia nos informa acerca das partes constituintes e fundamentais do mundo, ao passo que outros filósofos têm rejeitado até mesmo a possibilidade de semelhante investigação. Alguns dizem que a filosofia é basicamente uma atividade racional, centralizando-se na argumentação e na avaliação crítica da evidência, mas outros ainda têm negado que o uso da razão seja essencial ou que existam quaisquer argumentos convincentes na filosofia. Por isso, uma descrição simples, abrangente e exata da filosofia teria de incluir uma porção de pontos de vista e práticas aparentemente inconsistentes. O mesmo é dizer, definir a filosofia é um campo muito difícil, é uma tarefa quase que inacabada, é sempre uma aventura. Aliás, os filósofos clássicos diziam mesmo definir é colocar limites, e parece que não é possível definir a filosofia. Aliás, tenho esta ânsia, esta tentativa de querer definir a filosofia, talvez defini-la como vida, definir a filosofia como o raciocínio lógico, definir a filosofia como a busca da solução de todos os problemas da vida. Mas ao mesmo tempo que defino a filosofia com estas expressões, esses termos, estas indagações, vem-me na mente, ok? Uma negação mais elevada que a expressão, ok? Destes termos, a negação de que não é suficiente. Posso passar todo dia a falar de filosofia, a querer definir, impor limites, ainda assim nunca será suficiente para compreender esta ciência tão nobre quanto alta e elevada. Uma solução possível seria pedir a alguém que esteja fora do campo da filosofia, por exemplo, um historiador de ideias ou das ideias, que simplesmente observasse aquelas atividades que vários filósofos consideram filosóficas, anotasse suas características comuns e formulasse uma definição neutra com base nestas características. Semelhante pedido certamente não seria impossível para um historiador bem treinado que também fosse filosoficamente perspicaz. Entretanto, essa ideia pressupõe a existência de um conjunto de características ou propriedades comuns a tudo que normalmente se tem chamado filosofia. Estamos procurando uma definição que determinará o que é a filosofia e principalmente a boa filosofia. Outro lugar por onde poderíamos começar nossa busca de uma definição de filosofia é o dicionário.
ali ficaríamos sabendo que a palavra filosofia deriva de dois vocábulos gregos: philos, amigo, phileo, amizade ou amor entre amigos, e sofia, que é sabedoria. Destes dois vocábulos gregos, das duas palavras gregas, queremos dizer, filósofo é quem? É aquele que ama a sabedoria. A ideia da sabedoria era central no pensamento dos antigos. De acordo com esse conceito de filosofia, o papel primário da filosofia era a formação ética. É filósofo o homem ético. Ou seja, a filosofia deveria ensinar a vida virtuosa, como viver com os outros, como conviver, como encaminhar a vida na paz e na felicidade. Até mesmo os aspectos mais abstratos da filosofia desempenhavam seu papel para atingir esse objetivo, porque o conhecimento e o entendimento faziam parte da vida virtuosa. De acordo com os filósofos gregos, o homem ignorante não podia ser genuinamente feliz. Entretanto, para os gregos, ser filósofo era sinônimo de ser feliz, e ser feliz era sinônimo de ser virtuoso. Para que, segundo os gregos, a filosofia é virtude. O homem virtuoso é filósofo. Aqui se descarta qualquer uma possibilidade de querer encontrar um filósofo mal educado ou sem virtudes. Não é possível. Sócrates, cuja máxima, a vida não examinada não é digna de ser vivida, é frequentemente citada. Ok? Esta máxima, no caso. Com esta máxima, Sócrates quer exatamente dizer que a vida feliz é aquela que é examinada. E o exame da vida passa pelo raciocínio lógico. O conceito clássico da filosofia é conhecer o bem e praticá-lo. Tanto para aqueles que pensam que filosofia é um apanágio ou um ninho de teorias sem fundamentação prática, estão totalmente errados e enganados. Conhecer o bem é praticá-lo. Este é o conceito clássico da filosofia. Aliás, já assistimos alguém de grande escalão no país a dizer que o ensino de filosofia já não é necessário, não é fundamental. O país não precisa de filósofos, sim. O país não precisa de verdadeiros, é porque precisa de mentirosos. Isto não surpreende. O país não precisa de filósofos. Não é fundamental o ensino de filosofia nas escolas? A pergunta que nos colocamos não é tanto o ensino de filosofia na escola. O que se quer dizer com esta máxima é: não precisamos de ensinar verdade nas escolas. Se a ciência não ensina a verdade, essa ciência é fútil, é inútil. Que feche as escolas quando a filosofia for colocada no último escalão. Que se feche as universidades quando a arma para se refletir corretamente e trazer solução aos problemas do mundo não for tida como a arma mais prioritária nesta instituição. Dizer que a filosofia não é importante é dizer que a verdade não vale a pena. Dizer que o ensino da filosofia já não é fundamental, nem tão pouco prioritário num determinado país ou numa sociedade, é dizer que dizer a verdade já não está na moda. É dizer que se deve ensinar o erro, se deve ensinar a mentira, porque o contrário da filosofia chama-se mentira. O contrário da filosofia chama-se erro. Filosofia é vida. Mesmo com esta definição, enfim, a esta conclusão de ter a filosofia como vida, a pergunta que nos colocamos é: o que dizer de Sócrates, que preferiu o conforto de uma morte à renúncia de uma filosofia bem cuidada? A filosofia está além da vida. Portanto, definir a filosofia como vida ainda assim é insuficiente. O que é a filosofia? A filosofia é filosofia. É a busca do bem, a busca da tranquilidade, a busca da felicidade, a busca dos últimos porquês, a busca da satisfação. Portanto, os clássicos diziam: a filosofia nasce do espanto. A filosofia, enfim, nasce deste surpreender-se. Mas no espanto, a pessoa perde, inibe o conhecimento, a pessoa perde a capacidade de busca. Definiria a filosofia como suspeita. Na suspeita, a pessoa partilha, a pessoa busca a verdade e, quando a encontra, a pessoa a divulga. Esta é a filosofia. Ninguém nasce sem fazer filosofia, ninguém morre sem exercitar filosofia. Existe no mundo
homens que nascem e morrem sem saber que o que faziam de bem era exatamente filosofia. Obrigado.